Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos a mais uma escola bíblica. Muito bom nós estarmos juntos, sempre, sempre, sempre. Nós hoje estaremos terminando a lição de número 17, que foi de um aprendizado incrível para cada um de nós. A vida do novo homem. Eu espero que com essa lição você tenha realmente colhido mais da parte do Senhor, recebido mais da parte do nosso Senhor. Nós vamos estar orando para poder estar abrindo a escola bíblica com uma breve reflexão da palavra do nosso Senhor. Então nós oremos nesse momento. Amém? Pai, nós queremos louvar-te. Nós queremos, Senhor, agradecer-te por tudo que tu és nas nossas vidas. Senhor, nós queremos entregar nas tuas mãos todo o nosso ser, a direção da escola bíblica, todos aqueles que estão ouvindo. Deus, muito obrigada. Que toda palavra que sai dos nossos lábios, da nossa boca, seja temperada, Senhor. Que não venha magoar os nossos irmãos, mas primeiramente nós venhamos pensar em Ti, Senhor. Muito obrigado por esses dias que nós passamos, Senhor, com essas lições. Nós realmente tenham sido lições para as nossas vidas, para nós colocarmos em prática, Pai. Nós entregamos nas Tuas mãos esse momento de início e Te agradecemos por tudo, Senhor, que o Senhor tem realizado e ainda vai realizar no nosso meio. Portanto, Pai, eu entrego nas Tuas mãos, Te agradecendo por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, nós vamos estar assim abrindo a palavra do Senhor, como a gente sempre faz, uma breve reflexão introdutória para poder dar o estudo da escola bíblica. E hoje nós vamos estar falando em Colossenses 3, no livro de Colossenses 3, capítulo 3, do 18 ao 21. Tá? E está escrito assim, Colossenses 3, do 18 a 21, que fala sobre os deveres da família. Diz assim a palavra: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Com essa palavra nós estamos dando abertura à escola bíblica em nome de Jesus. Graça e paz, amados e amadas do Senhor. É com muito prazer e com muita alegria que nós estamos novamente dedicando esse tempo a aprender da parte do Senhor. Mais um momento a qual nós estamos aprendendo as Escrituras para nos tornarmos crentes maduros, para realmente melhorarmos em relação a tudo aquilo que o Senhor nos confiou. Todos os irmãos sabem, nós estamos terminando a carta de Colossenses e com isso terminando também a nossa revista. Depois de 17 lições, nós chegamos ao fim neste nosso encontro. É claro que não terminarão os nossos encontros, teremos outros, continuaremos aprendendo com a palavra do Senhor, porque é necessário para as nossas vidas. Então, que esse momento seja um momento sempre ímpar na sua vida, assim como tem sido na minha. Eu creio que o Senhor possa ter trazido ensinamentos da parte deles profundos para a sua vida cristã e a postura. Quando eu entendo dessa supremacia, quando eu entendo da superioridade da obra que Cristo fez, a eficácia dela na minha vida, na sua vida, essa eficácia que nos transformou, que nos fez nova criatura. Então, é com muito prazer e com muita alegria que eu chego junto com os irmãos ao final desta nossa lição. Que realmente o Senhor continue falando com seus corações, em seus corações, assim, para que venhamos crescer e avançar. Então, já fizemos essa introdução aí, nós vamos estar chegando ao tópico 4 da lição de número 17, a qual nós tratamos da vida do novo homem, esse novo viver desse novo homem, a vida do novo homem em relação à família, em relação com patrão, empregado, com a relação com Deus, como falar com Deus e como falar de Deus para com os outros, com a palavra temperada, com a palavra sadia, com a palavra que não vai perder oportunidade, mas que sejamos realmente sabedores
de como devemos remir o nosso tempo e sermos realmente bem eficazes naquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos. E esse ponto 4 são as recomendações e as saudações finais do apóstolo. Tudo aquilo que ele deixou para essa igreja, através de homens, através de ensinos que realmente povoaram as nossas vidas durante esses dias de pandemia, dias tão difíceis, mas dias que a palavra do Senhor trouxe vida a nós, nos trouxe firmeza, nos trouxe uma direção, nos trouxe uma constância. Então eu louvo ao Senhor por isso. Então, esse tópico 4, que tem base nos textos bíblicos de Colossenses 4, do 7 ao 18. Colossenses 4, do 7 ao 18. Mais uma vez eu quero convidar você a estar acompanhando a leitura das Escrituras em todos os momentos a qual estaremos consultando as Escrituras. Abra também você a sua Bíblia, procure também ganhar manejo com as Escrituras, conhecer bem os livros, aonde eles se encontram, de que forma você pode realmente ser abençoado através da mesma. Então, Colossenses 4, do 7 ao 18. Está assim escrito: Tíquico, irmão amado e fiel, ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração, juntamente com Onésimo, amado fiel irmão, que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, e sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamento. Se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão. São estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saúdo-vos, Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em oração, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Grande zelo por vós, e pelo que estão em Laodiceia, e pelo que estão em Hierápolis. Saúda-vos, Lucas, o médico, amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei também que seja na igreja de Laodiceia, e que a veio de Laodiceia, lede a vós também. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudação de minha mão, de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. Amém. Amém, amados? Então assim, o apóstolo Paulo encerra essa epístola, e é de modo admirável pela real situação do apóstolo, e nós vemos esse homem, mais uma vez, trazendo palavras de exortação, palavras de fortalecimento, palavras de encorajamento, para que aquela obra que o Senhor havia confiado a ele, de levar essa palavra a todos os povos, a levar a palavra a príncipes e reis, ela realmente continuasse operosa através dos homens a qual tinham caminhado com ele. Então está assim escrito na nossa revista. É admirável o modo como Paulo faz referência aos companheiros na fé. É admirável isso, né? O apóstolo, sendo ele que poderia então trazer para si toda e qualquer referência e toda e qualquer exaltação, ele então, através das suas palavras, dos seus escritos, ele faz uma referência a esses homens que caminharam com ele, a importância, a confiança que o apóstolo Paulo tinha nessas pessoas. E isso é importante nos dias de hoje. Nós verificarmos então mais uma total atitude altruísta deste homem, que nós precisamos aprender com isso. Esse homem, vivendo toda a dificuldade, encarcerado, com todos os problemas, com todas as incertezas ou a certeza do seu fim,
ele coloca a realidade do seu chamado, do seu compromisso com o Senhor, acima daquilo que as suas necessidades momentâneas traziam. Nós precisamos aprender com isso, amado. Nós temos visto muitos hoje se perdendo nessa caminhada, nessa busca incessante de suprir simplesmente as suas necessidades e abrindo mão daquilo que o Senhor tem confiado, daquilo que o Senhor tem entregue, daquilo que Ele tem nos chamado. Então, o apóstolo Paulo, mais uma vez, demonstra em ações uma atitude altruísta. Uma atitude que precisamos ter, eu e você. Precisamos nutrir em nós essa ideia do reino que já está em nós. O reino de Deus que já está em nós. E que hoje, fazendo parte do mesmo, ele passa a ser o agente da nossa vida. Para que então as dificuldades, para que então os problemas que eram verdadeiros, difíceis, o momento a qual esse homem estava passando, mas ele não abre mão do seu chamado e da sua vocação. O cuidado de um pastor a quem ele devia enviar uma pessoa adequada. Nós vamos verificar isso, que o apóstolo Paulo tem todo um cuidado com quem ele deveria mandar, quem ele estava mandando para estar à frente de uma igreja. Assim, no número 1 desse tópico 4, ele fala assim, a recomendação de 2 homens. Paulo faz uma recomendação de 2 homens. Quem são esses homens? Tíquico e Onésimo. Nós vamos ver isso nos versículos 7, 8 e 9. Fala assim, Tíquico, irmão amado e fiel, ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, ele vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Então, Paulo recomenda 2 homens, e ele traz algumas características. Ele diz que Tíquico, ele fala aqui, fiel, ministro, conservo no Senhor. Ao enviar alguém, ao estar assumindo o compromisso de estar colocando alguém sobre ali o rebanho do Senhor, com uma responsabilidade de estar apacentando, de estar alimentando, precisamos ter o cuidado se esses homens são realmente chamados por Deus, foram realmente capacitados por Ele para estar ali. Homens não podem assumir os rebanhos do Senhor simplesmente por vontade do homem. Homens constituindo pastores. Quem constitui pastor é o Senhor da obra. Os homens só verificam e confirmam aquilo que é dado por Deus. O dom de pastorear e de ser mestre, de cuidar, de alimentar, de trazer palavras verdadeiras e sólidas. E aí o apóstolo Paulo, então, ele se refere aqui a Tíquico. Aí vamos ler aqui a nossa revista. Tíquico levaria a Colossos a carta e as informações a respeito de Paulo, e o consolo aos irmãos. Ele era homem com um coração de servo, reconhecido pelas igrejas. O companheiro de viagem de Tíquico seria Onésimo. Então, o nosso autor colocou aqui que esse homem, ele tinha um coração de servo. Conservo do Senhor, conservo de Paulo, nosso conservo, porque esses homens foram instrumento de Deus. Nós somos instrumentos de Deus. Conservos um dos outros, porque o nosso Senhor é comum e o nosso Senhor é Cristo. A Ele precisamos, então, levar as ovelhas do Senhor a estarem algemadas e presas nele, com consciência e com maturidade da supremacia da obra que Ele realizou. A soberana eficiência dessa obra. Essa é a nossa responsabilidade. É aí que nós vamos ver e caracterizar o ministro chamado por Deus, o pastor chamado por Deus. Ele não vai fazer simplesmente imitadores daquilo que não vem da parte do Senhor, mas ele levará então a esses homens se tornarem discípulos de Cristo. É a responsabilidade. Verifiquem, isso vai testificar na igreja se este homem que está então
administrando, está então à frente de uma igreja, tem esse compromisso de te levar a Cristo, levando você sempre preso a Ele, cativo à sua obra e dando sempre honras e glórias a Ele e somente a Ele. Então, meus amados, é interessante nós pensarmos mais um pouco nisso. Então, Paulo coloca pessoas adequadas, pessoas que verdadeiramente deveriam estar ocupando tal lugar, porque eram homens dotados e chamados da parte de Deus para assumir tal grande compromisso. Tal grande compromisso é este, de estar apacentando as ovelhas que tem o Senhor, o nosso Senhor. Porque não esqueçam que esse pastor, ele também é ovelha do mesmo pasto. Ele também recebe do Senhor, para que então ele possa cuidar da sua vida. Para continuar a ouvir o que se ouvia de Epáfras, provavelmente, entendeu? É importante. Assim, nós vamos ver aqui mais ali na frente, a respeito de Epáfras, e que ele fala aqui, saudai-vos Epáfras, que é do vosso servo, dos vossos servos de Cristo. Ele era dali, Epáfras. Ele era daquela cidade, ele era um daqueles, mas ele era servo de Cristo. Então, meu amado, a mesma referência, a mesma necessidade, todos precisam ser servos de Cristo. A referência de Paulo é essa, conservos, assim ele fala de Tíquico, conservo no Senhor. Assim ele fala de Epáfras, servo de Cristo. Assim somos nós, servos de Cristo, doulos, escravos na mão de um Senhor gracioso, que tem nos dado muito mais de tudo aquilo que merecíamos, e tem nos dado também muito mais de tudo aquilo que nós necessitamos para viver. O Deus que tem cuidado de nós, que tem nos alimentado e tem fornecido tudo aquilo que precisamos para continuar a nossa jornada e a nossa trajetória. É interessante nós pensarmos aqui a respeito desse Onésimo. Esse Onésimo aqui, quando ele se refere, no versículo 9, ele fala assim, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Que é dos vossos. Então, ele faz uma referência aqui, que esse Onésimo era da cidade, era ali daquela comunidade. Então, dessa forma, nós começamos e podemos pensar que esse Onésimo aqui não é o Onésimo referido lá em Filemão, porque está assim, em Filemão 2. É a nossa irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Graça vos paz da parte de Deus, nosso Pai, e o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Onésimo, aqui, nessa carta, ele tem uma ideia que Onésimo era deste local, desta comunidade, e não da comunidade aonde estava a comunidade cristã de Colosso. É importante e talvez interessante nós pensarmos nisso, que seria um outro Onésimo a qual o apóstolo Paulo estava se referindo aqui. Pode ser que seja um outro Onésimo, e não aquele que está lá em Filipenses, a qual o apóstolo Paulo, lá em Filemão, a qual o apóstolo Paulo fala. Mas, meu amado, sendo este ou não, o interessante é que as referências são fiel irmão, que é um dos vossos, ele vos fará saber tudo o que passa por aqui. Paulo, então, enviou esses dois homens que iriam trazer um relatório da realidade a qual ele estava. E tudo aquilo que havia, então, sobre eles, a responsabilidade de transmitir a essa igreja. Trazendo sobre eles, assim, uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, uma palavra que pudesse chegar ao coração daqueles irmãos, e aqueles irmãos entenderem que mesmo com a partida de Paulo, eles não estavam sós, mas eles teriam e continuariam tendo uma liderança que estaria seguindo aquilo que foi colocado, passado, através de Epáfras, daquilo que ele havia recebido. Havia também recebido. Então, vamos ler aqui mais um pouco, para depois a gente continuar desenvolvendo esse pensamento. As saudações pessoais. E aí está em Colossenses 4, do 10 ao 18. Alguns homens enviaram saudações à igreja de Colosso. Aristarco, homem de
coração compassivo. Isso nós vamos ver no versículo 10. Vamos estar assim: Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, que estava preso comigo. Uma proximidade. De Aristarco com Paulo. Era de Tessalônica. Esteve com Paulo em outras ocasiões. Nós vamos ver que esse homem caminhava com Paulo. Esse homem estava com Paulo. Meu amado, nós precisamos caminhar com as nossas lideranças. Precisamos estar próximos dos nossos líderes. Precisamos ser um instrumento na mão dos nossos líderes. Estarem realmente seguindo a direção daquilo que as nossas lideranças têm para as nossas vidas. Nós vamos encontrar neste homem um contato, estar próximo, estar junto. E não que havia abandonado no momento de dificuldade. Mas também ali no momento de dificuldade ele estava ao lado de Paulo. E isso também é relevante hoje, né? Estarmos juntos das lideranças constituídas. Não sermos ingratos. Não sermos aqueles que abrimos mão mediante as primeiras ofertas. Para trocarmos, para deixarmos, para abandonarmos liderança. Mas estejamos atentos que essas lideranças a qual nós estamos juntos, elas precisam e devem ter ainda o apoio de nossa parte. Vamos continuar lendo aqui a revista. E se encontrava com o apóstolo quando enviado como prisioneiro a Roma. Ele continua fazendo aqui outra referência. Esse homem estava com ele em todas as situações. Estava sempre presente na vida de Paulo. Aí ele fala aqui de Marcos, primo de Barnabé, filho de Pedro na fé. 1 Pedro 5,13. Que mais tarde escreveu o evangelho que tem o seu nome. Jesus, conhecido por justo, homem dedicado, de quem não temos outra referência. Esses eram cristãos que cooperavam e consolavam Paulo enquanto esteve em prisão domiciliar em Roma. Enquanto Paulo estava ali nessa prisão domiciliar, esses homens estiveram juntos de Paulo. Estiveram próximo a Paulo. Estiveram de alguma forma trazendo conforto, consolo, porque, vou trazer algo aqui, é quase que característica das lideranças o isolamento. E como é importante estarmos cercados de pessoas que são confiáveis, pessoas a qual nós acreditamos que vão estar conosco verdadeiramente, que vão estar ao nosso lado, que vão estar intercedendo pelo ministério, que vão estar buscando sempre ao Senhor através de tudo aquilo que o Senhor tem confiado. Então esses homens estiveram aqui. E é interessante, foram tomados cuidados em dar testemunhos. Paulo, quando coloca aqui essas referências, ele coloca também testemunhos desses homens. Quais são os testemunhos que lideranças e que homens que têm assumido a responsabilidade de estar à frente do povo do Senhor têm trazido? O testemunho confirma muito aquilo que, na verdade, ele sofreu no seu interior. A transformação, a mudança, ela vai se caracterizar por atitudes e ações externas. E aí, então, virão os testemunhos. Não o que a pessoa diz dela mesma, mas aquilo que as pessoas que estão sendo alimentadas, as pessoas que estão ao seu redor, vão trazer a respeito desses, que são homens e mulheres chamadas por Deus. Eu entendo que esses homens e essas mulheres que verdadeiramente têm um chamado divino sobre as suas vidas, vão trazer testemunhos como esses aqui. Testemunhos que garantem que são chamados da parte do Senhor. Porque houve uma transformação, houve uma mudança, houve uma nova realidade cristã sobre essas vidas. E esse testemunho distingue dos falsos irmãos, dos falsos mestres. Os falsos mestres, os falsos irmãos, com certeza, meu amado, eles podem até maquiar por algum tempo um testemunho que possa mostrar que foram regenerados e transformados. Mas haverá um momento que as obras más virão à tona. E aí o testemunho cristão e a verdade cristã vai confirmar aqueles que são da parte do Senhor.
aquele que tem um chamado, aquele que tem um compromisso, aquele que vai trazer uma palavra que não vai edificar somente no momento, que vai consolar, ou que vai trazer então um bem-estar momentâneo, ou uma palavra motivadora como um coach, mas sim, meu amado, uma palavra que vai criar raiz e vai consolidar a sua vida cristã. A sua atitude em relação a Deus, uma vida divina para engrandecimento e louvor do Senhor. E é interessante também o cuidado, né? Nós vemos aqui e verificamos o cuidado que o apóstolo Paulo tem com os obreiros, que possuem os dons, para o avanço do Evangelho. Esses homens foram chamados aqui porque eles tinham essa característica e esses dons do avanço do Evangelho, seja de uma maneira madura, seja de uma maneira alicerçada na palavra. O avanço do Evangelho não pode ser como nós temos visto no nosso meio, um Evangelho que agora os próprios evangélicos precisam ser evangelizados, precisam encontrar o Cristo do Evangelho, vivendo longe das verdades do Evangelho porque não conhecem o Cristo do Evangelho, as boas novas. As boas novas é que o Cristo realizou essa obra suprema e poderosa sobre as nossas vidas. Então, meu amado, esses obreiros precisam ser selecionados. E a igreja do Senhor testifica isso. Uma igreja que realmente quer ser madura e uma igreja que realmente quer glorificar ao Pai, ela vai reconhecer a voz do apóstolo fraudulento e o apóstolo que realmente foi chamado pelo Senhor. E o apóstolo, meu amado, no sentido de emissário, aquele que é enviado para pregar a palavra. Não um apóstolo simplesmente com um título para que venha mostrar uma hierarquia, um grau de hierarquia, mas não. O apóstolo com um chamado bíblico de ser enviado, de ter uma responsabilidade de ministrar a palavra querigmática, a palavra que vai trazer transformação, aquela palavra que vai trazer vida e vida em abundância. Esses são aqueles a qual o apóstolo Paulo envia. E assim você, igreja, você que é igreja, cuidado e envie pessoas que realmente sejam compromissadas com as Escrituras. Além dos três primeiros e mencionado, Epáfras, o pastor da igreja de Colossos, que assistia também às igrejas de Laodiceia e Herápolis. Mais uma vez ressaltando, né? Essa carta, ela foi ali endereçada a Colossos, mas tinha também Laodiceia e Herápolis, a qual o apóstolo Paulo faz recomendação que essa carta também chegasse a estas comunidades cristãs. Uma palavra que eu penso de uma maneira, e isso me ressalta como é importante que a palavra do Senhor venha estar circulando no povo dele, ao povo dele, ser alimentado, ser cuidado, ser tratado da parte do Senhor. Então ele vem falando aqui, ele continua falando, além as igrejas de Laodiceia e de Herápolis. Contava Paulo com a companhia de Lucas, um médico amado. E nós sabemos da importância de Lucas, pois Lucas é aquele que escreve seu evangelho e também é aquele que escreve Atos dos Apóstolos. Então, meu amado, a importância desses homens, assim como Marcos foi colocado aqui, foram homens que deixaram registro para a igreja do Senhor. Deixaram, então, contribuições poderosas, porque aquilo que foi deixado por esses homens são base para que hoje a igreja tenha a realidade. Uma igreja que tem a doutrina dos apóstolos, que receberam do Senhor e tem passado, deixaram registrados, inspirados por Deus para trazer uma palavra de vida a nós. E isso, de que forma? Esses homens precisaram estar próximo àquele que era o chamado e um apóstolo do Senhor. Mesmo como Paulo fala, um apóstolo fora do tempo, mas aquele que foi chamado e separado para estar então anunciando essas verdades. As verdades que Cristo havia revelado a ele, no corpo ou fora do corpo. De que forma, eu não sei, mas coisas que foram reveladas a eles, que são inefáveis, coisas que ele não tem como transcrever e nos relatar, não tinha como ele fazer tal coisa. Então ele coloca aqui, que esteve com o apóstolo até o fim da vida,
Lucas esteve com o apóstolo até o fim da vida. Isso nós vamos ver lá na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no final de carreira, final de vida do apóstolo Paulo. Lá estava Lucas, né, o médico. E que encontra-se em Roma, enviando saudações a Colossenses. Também é mencionado Demas, sem nenhum comentário ou louvor, embora se encontre relacionado entre os cooperadores de Paulo, em Filemão 24, a última referência feita a ele é que abandonou Paulo por ter amado o presente século. Está lá em 2 Timóteo 4,10. 2 Timóteo 4,10, o apóstolo Paulo fala desse homem, de Demas, que caminhou com Paulo, esteve com Paulo em outras referências, pode ter estado com Paulo em outras empreitadas, mas quando chega ao final, então, o apóstolo Paulo diz que este homem abandonou aquilo que ele tinha. Abandonou. E aqui, quando nós estivemos ministrando essa palavra na igreja, quando ele aqui é amado mais o presente século, não é que este homem possa ter literalmente caído em pecado. Mas este homem, então, pela realidade, tudo aquilo que ele viu, tudo aquilo que ele estava contemplando, o fim do apóstolo, ele então abandona e volta, assim eu entendo, conjecturando e pensando, seria como voltar a lançar rede ao mar. Quanto na verdade ele ainda tinha uma incumbência. E quantos hoje, homens e mulheres do Senhor, têm feito tantas coisas assim, meu amado, permitindo que este século esteja sufocando o seu ministério, estejam abandonando o seu compromisso de servo do Senhor, compromissos e responsabilidades que o Senhor confiou a ele, dando a possibilidade desse século ser mais forte e mais influente do que a obra redentora que Cristo fez, talvez confiando mais no seu braço, entendendo que pode suprir as suas necessidades. Quantos homens e mulheres de Deus têm aberto mão dos seus chamados para estarem vivendo essa realidade? Essa realidade que com certeza ela é falsa. Pois, meu amado, é confiando no Senhor que tudo chegará no seu devido tempo em nossas mãos. Então, não permita que as necessidades desse século, as necessidades do seu dia a dia, não permita que a urgência venha ocupar o lugar daquilo que é necessário. Não permita que a sua urgência venha ocupar o lugar daquilo que é necessário. Necessário é Cristo em nossas vidas. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas no devido tempo que vem da parte do Senhor. Ou eu creio nas Escrituras, ou eu não creio nela. Então, sinta-se pleno na vontade de Deus, pois desta forma tudo que passa e tudo que o mundo te oferece não vai te atrair. Sinta-se pleno, sinta-se totalmente confiante, entregue-se, tenha alegria, sinta prazer naquilo que o Senhor te confiou. Porque tudo aquilo que o mundo te oferecer não será capaz de te atrair e você jamais irá abandonar o seu Senhor. Sinta-se pleno. Deus me deu o melhor. E com certeza não permita que nada possa suprir aquilo que o Senhor pode te dar. Amém, meu irmão? Então, chegamos agora aqui ao número 3. E o número 3 fala assim, as recomendações finais. Nós vamos encontrar dos versículos 15 ao versículo 18. Paulo envia ainda saudações à igreja de Laodiceia e cita Ninfa, que hospedava a igreja em sua casa. A igreja dos Colossenses também se reunia na casa de Filemão. A seguir, o apóstolo pede que a carta endereçada aos Colossenses fosse também lida na igreja de Laodiceia e que enviada a Laodiceia fosse lida em Colossos. Nem toda a carta enviada às igrejas sobreviveram a dirigida a Laodiceia é uma delas. Nem todas as cartas que foram escritas e endereçadas chegaram até aqueles que deveriam recebê-la. Então, algumas delas foram desviadas e não se tem um registro da mesma. Mas ele fala aqui e cita Ninfa.
eu gostaria também de parar um pouco e pensar nessa igreja que estava na casa de Ninfa. Meu amado, a responsabilidade maior é no nosso lar, começa em nosso lar. A nossa família, o nosso lar, ele precisa ter e precisa ser e possuir a mesma essência da igreja quando se reúne num corpo, num templo. A igreja, ela realmente, a minha casa, o meu lar, a minha família, ela precisa ser a realidade de tudo aquilo que eu vou viver quando me reúno com o corpo de Cristo naquele templo. Para juntos, então, glorificarmos e exaltarmos ao Senhor. A minha casa, a sua casa, faça da sua casa, faça do seu lar, faça da sua família um testemunho real. Não leve para a igreja aquilo que não é verdade na sua casa. Quando você levar a sua família para a sua igreja, para o local onde você se reúne com o povo do Senhor, a sua igreja seja a verdade. Aquilo que a igreja estiver vendo lá, você como família, você como casa estruturada, seja verdadeiramente aquilo que vão encontrar dentro da sua casa. Uma relação familiar entre esposo e esposa, entre pais e filhos, filhos e pais, que realmente sejam em conformidade aos ensinos das Escrituras. Uma recomendação é feita a Arquipo, membro da casa de Filemão, provavelmente seu filho. Não sabemos qual era o seu ministério, mas Paulo solicita e que o cumpra, pois havia recebido do Senhor. Então aqui Paulo faz uma recomendação a Arquipo, está no versículo 17. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para que o cumpras. Então, meu amado, este homem aqui recebeu do apóstolo um estímulo. Talvez a responsabilidade e o compromisso que pudesse estar sobre a vida deste homem precisava de ser estimulado para ser mais diligente, para ser mais ter mais entrega, ser mais confiar realmente naquilo que eu havia sido chamado para ele fazer e realizar. Então, amados, nós vemos aqui esse cuidado pastoral em todo o tempo, estimulando. Não adianta simplesmente ter o chamado, mas esse chamado precisa ser realizado com todo esmero, com toda dedicação, com toda diligência. Então você que tem esse chamado, você que tem esse compromisso que tu conheces e sabes que foi do teu Senhor, sinta-se estimulado. Não permita que as coisas deste mundo venham te fazer abandonar esse chamado. Assim como Demas, continue, persevere. Não adianta começar com uma grande velocidade e essa velocidade terminar tão próximo. Vamos entender que a nossa corrida é como se fosse uma corrida, uma maratona, e não simplesmente uma corrida de 100 metros rasos, a qual vai ter uma grande explosão no início e vamos correr por um pouco tempo e logo chegaremos ao final. Não, a nossa carreira é uma longa caminhada na mesma direção. Então seja constante. Que seja essa palavra da minha parte um estímulo para a sua vida. Seja constante, dia a dia. Busque viver uma realidade cristã. Busque viver um compromisso com o Senhor. Busque se alimentar das verdades bíblicas. Porque assim realmente todos nós precisamos dessa verdade. E aí então, finalmente Paulo se despede, dizendo que assinava a saudação, certamente para evitar as falsificações. Que até isso, meu amado, cartas falsificadas chegavam para trazer ensinos que iriam confrontar aquilo que era o ensino verdadeiro e aquilo que era dado. O texto da carta deve ter sido escrito por um dos seus amanuenses, como Tércio, que era um dos amanuenses, pessoas que eram chamadas para estar ali, próximo a Paulo, escrevendo. Mas ele fala que a assinatura foi de seu próprio punho. O apóstolo pede que a igreja se lembre das suas algemas, não para provocar um sentimento de piedade dos leitores, mas para que respeitassem sua autoridade como prisioneiro por amor ao Evangelho
e pregador aos gentios. Não para a exaltação dele, mas ele lembra aquele povo aquilo que havia como chamado e compromisso sobre a sua vida. É interessante nós pensarmos nisso, né? O apóstolo Paulo estava vivendo toda aquela realidade pelo compromisso, pelo chamado que ele tinha. Aquilo que havia sido declarado sobre ele, sobre a vida dele. Então, ele estava vivendo e passando tudo aquilo ali, como foi colocado aqui, prisioneiro por amor ao Evangelho. Por amor ao Evangelho e pregador aos gentios. Aquilo que era a realidade sobre a vida dele. Nós vemos e verificamos que havia sobre a vida desse homem um chamado. Eu vou estar lendo aqui Atos 9, a partir do 19, fala assim: E tendo comido, ficou confortado, esteve Saulo alguns dias com os discípulos que entravam em Damasco. E logo na sinagoga pregava Jesus, que estava para esse era o Filho de Deus. Todos que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? Por isso veio para levar pessoas principais do sacerdote? Paulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provocando que era isso. Sabe, meu amado, a importância desse chamado. Paulo foi chamado com esse compromisso. Os versículos acima ele fala assim: o Deus fala: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão a Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, punha sobre ele as mãos para que tornasse a ver. Respondendo Ananias: Senhor, muitos se faz ouvir acerca deste homem. Quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém? Eis que tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para pregar, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo amor ao meu nome. Assim estava sobre a vida de Paulo, e assim foi até o final de vossa vida. Então, meu amado, que a graça seja convosco, encerra a epístola. Em poucas palavras, Paulo expressa a confiança de que a graça de Deus susterá e defenderá a sua igreja. A graça de Deus nos sustenta e nos defende. Ela nos guarda e ela nos livra. Meu amado, Colossenses para o dia de hoje. Como é bom ter amigos cristãos com quem podemos compartilhar as bênçãos do Senhor e que pode ser uma bênção para o nosso andar cristão. Cultive tais amizades. A conclusão da nossa lição e o término da nossa revista fala assim: destaquemos o espírito prático de Colossenses. Os 2 últimos capítulos tratam do andar cristão. Sempre corremos o risco de adotar uma pretensiosa superespiritualidade, apenas aparente, que é seguida de uma decadência visível na santidade cristã e prática. Paulo indica Cristo como a mais elevada de todas as inspirações para a santificação e conduta. Há 3 tempos da união do crente com Cristo, indicados em Colossenses 3, do 1 ao 14. Passado, se foste ressuscitado com Cristo. Presente, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O futuro, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Que possamos, pois, colocar nossos pensamentos nas coisas celestiais, não em qualquer sentimento facticioso e simplesmente místico, mas como num recurso para alcançar a santidade prática. A graça seja convosco. Que Deus os abençoe verdadeiramente, meu amado. Que Deus derrame sobre nós a sua graça e o seu favor. Estarei agora passando e entregando a nossa superintendente, que mais uma vez estará fazendo as considerações finais, vai estar orando e vai estar agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Que Deus os abençoe, meus amados. Que maravilha, né?
Que palavra, que estudo maravilhoso, abençoado, engrandecedor, enriquecedor para as nossas vidas. Que nós viemos sair dessas lições que nós aprendemos anteriormente, todas essas lições cheias de Cristo, todos nós cheios de Cristo Jesus. Nós viemos sair daqui dessa forma, dessa maneira, realmente um aprendizado sobre a família, sobre o nosso comportamento, sobre como nós somos nova criatura, como nós devemos nos comportar nessa sociedade, nesse mundo tão difícil. E eu quero agradecer a você que tem nos acompanhado, que tem estado conosco. Nós vamos entrar numa nova lição na semana que vem. E eu creio que vai ser uma lição também grande, enriquecedora para as nossas vidas, de grande crescimento espiritual. Nós contamos com a sua participação, com a sua presença, com você aqui nos apoiando, estando junto conosco. E eu quero orar nesse momento, agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que nós passamos aqui juntos. Quero agradecer pelos aniversariantes também do mês. Na verdade é uma aniversariante, a Carlinha. E eu quero agradecer a Deus por tudo isso que Ele tem feito no nosso meio, através desses estudos, através das reflexões que a gente tem apresentado aqui nesse canal. Obrigada, tá? Por você estar junto com a gente. Obrigada a você que participa do Catiri Solidário. Obrigada a você que está junto conosco em orações. Permaneça firme no Senhor Jesus. Amém? Vamos orar então? Pai, nós queremos continuar agradecendo a Ti, Senhor, por só Tu és digno. Senhor, de nosso agradecimento, de nosso coração contrito a Ti, agradecido, regozijante, Senhor, diante de Ti. Muito obrigado por a oportunidade de aprender da Sua palavra, de entendê-la e de colocá-la em prática também. Obrigado, Senhor, porque através da Bíblia, através das Escrituras, Senhor, eu posso, Senhor, ouvir e saber que Tu queres para a minha vida. Senhor, continua trabalhando nos nossos corações, no nosso interior, fazendo uma mudança em cada um de nós. Que nós sejamos pessoas melhores, cheias do Senhor Jesus Cristo, cheias, Senhor, repletas, para assim estar transbordante aonde quer que nós estejamos, onde quer que nós formos, Senhor. Realmente nós sejamos assim, pessoas que transbordam Jesus. Pai, eu quero te pedir pela vida da Carla. Muito obrigada. Carla completa mais um ano de vida e vida em abundância. Só o Senhor pode dar. Obrigada porque aprove a Ti, Senhor. A levantar a Carla, escolhê-la, Senhor. E agora ela está juntamente caminhando, Senhor, debaixo do Teu querer e da Tua vontade. Que ela continue assim, Pai. Te agradecemos pela escola bíblica. Te agradecemos pelos professores. Todos que estão, Senhor, ouvindo, Senhor, desta palavra. Senhor, que eles permaneçam firmes na direção que o Senhor tem para cada um deles e que eles continuem, Senhor, conosco, buscando, Senhor, o entendimento da mesma, buscando o entender da Tua palavra, conhecer e prosseguir em Te conhecer, Pai. Nós colocamos nas Tuas mãos e Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus Cristo, amém.